Olá, seja muito bem-vindo ao programa Bem Viver. É uma alegria ter você aqui comigo neste espaço feito para quem busca mais saúde, propósito e bem-estar. O nosso objetivo é mostrar que saúde não é apenas tratar doenças, mas sim cuidar do ser humano de forma integral. Corpo, mente e alma devem estar conectados e, quando equilibrados, transformam a forma como vivemos. E hoje é um episódio muito especial e necessário. Vamos falar sobre as fases naturais da vida da mulher, mas que ainda são cercadas de dúvidas, tabus e desinformação. E para isso temos uma convidada incrível. Ela é psicóloga, sexóloga e comunicadora sensível e direta. Ela tem ajudado muitas mulheres a atravessarem esse período com mais consciência, saúde e acolhimento. Recebemos aqui Ana Rita Martins para uma conversa sobre perimenopausa, climatério e menopausa. Dando sequência ao programa Bem Viver, nós vamos entrevistar agora a psicóloga, sexóloga Ana Rita Martins. Ana Rita, seja muito bem-vinda ao programa Bem Viver. Obrigada, o prazer é todo meu. Estou muito feliz aqui de participar para falar de um assunto tão importante. Muito bem. Então, de imediato, nós queremos que você se apresente para as pessoas que estão nos assistindo, quem você é, onde fez a tua formação, qual é o teu trabalho, qual é a tua área de atuação. Bom, eu sou psicóloga clínica, especialista em sexologia clínica pelo CEF. Eu atuo também como educadora em sexualidade de crianças, adolescentes, adultos, né? Trabalho muito com essa parte de educar os pais, educadores nos colégios também, com palestras, com cursos. E no consultório clínico é onde eu atendo mais esse público feminino. O público feminino. Que é o meu carro-chefe, né? Que são as mulheres nessa faixa de 40 a 60 anos de idade. Muito bem. E eu quero perguntar para você, porque nós sabemos que as mulheres nessa fase da vida, elas passam por um momento de transformação, que nós chamamos aí de perimenopausa, climatério e menopausa. São nomes difíceis que eu acredito que, assim como eu também tenho um pouco de dificuldade de entender, as pessoas que estão nos assistindo também. Então eu quero que você explique um pouco o que seriam, né, essas caracterizações. Sim. Não, esse assunto é muito importante porque ele está agora muito em voga, né, na mídia, e também tem uma certa confusão o que é menopausa, o que é climatério, o que é perimenopausa. O climatério, ele é todo o período, ele é um período que ele faz a transição da parte reprodutiva da mulher para a parte não reprodutiva da mulher. Ou seja, ele tem 3 fases, que a primeira é a perimenopausa, que ela inicia mais ou menos em volta dos 40 anos de idade, 40 e poucos por aí, na maioria das mulheres, e é onde que tem todos aqueles sintomas, que as mulheres começam com calorões, névoa mental, insônia, irritabilidade e aquela infinidade de sintomas. Depois vem a menopausa. O que é a menopausa? Nada mais do que uma data. A menopausa é uma data que é a última menstruação. Assim como a gente tem a menarca, que é a primeira menstruação lá na adolescência, nós temos a menopausa, que é a última menstruação, que só vai se confirmar que é a última menstruação depois que a mulher ficar 12 meses sem menstruar. Daí ela pode se considerar que ela entrou na menopausa. E depois passamos para a pós-menopausa, que daí temos que dar atenção a outras partes da nossa saúde, como cardiovascular, parte óssea, que também tem que ter um olhar mais atento. E o climatério? O climatério é tudo isso. Tudo isso. O climatério é o conjunto que engloba a perimenopausa, a menopausa e a pós-menopausa. Entendi. E por que as mulheres têm tanto tabu em falar sobre a menopausa e também sobre a sexualidade feminina? Porque isso sempre foi, né, nos tirado desde muito tempo, né? Vem desde a infância. Desde a infância a gente não tem esse costume de falar, era proibido, era sujo, a gente não tinha essa liberdade. A minha geração
a gente não conversava com os pais praticamente. Até na minha casa, por incrível que pareça, a gente tinha um pouquinho mais de liberdade. Mas a maioria das pessoas não falam e ainda hoje não falam. E assim, por isso que esse meu trabalho de educação sexual com pais e com crianças e adolescentes, ele é tão importante para mostrar que a criança já tem que saber, ela já tem que estar munida de toda essa parte que engloba a sexualidade. E não é só apenas o ato de fazer sexo. A sexualidade é um conjunto enorme de coisas, né? Muito bem. Eu vi que tu escrevesse esses dias numa matéria do Caderno Dona da Zero Hora, e eu dei uma olhada, e a partir de que idade normalmente se aconselha os pais a conversarem sobre sexualidade com seus filhos, quem tem filhos pequenos, por exemplo? A partir do momento que a criança começar a perguntar. Muito bem. A criança perguntou, o pai e a mãe têm que responder com com uma resposta simples. Ela perguntou, a mãe responde. E assim, nomeando sempre as partes do corpo com as palavras certas, pênis, vagina, vulva, para a criança não ficar confusa, né? Apelidando, claro que todo pai, toda mãe apelida várias... Então não é aconselhável dar apelido, não. Pode até aconselhar, mas é bom que a criança saiba o que isso evita várias confusões, abusos e outras coisitas más. Entendi, mas isso é assunto para outra entrevista. Outra entrevista. Já está convidado, então, para uma próxima entrevista. Isso, então, tem muito assunto. Tem muito assunto, né? É. Na menopausa, nós sabemos que as mulheres passam por uma alteração hormonal. E eu quero que você diga, nos comente, sobre o quanto afeta o emocional das mulheres nesse período. Quanto é afetado o emocional das pessoas, das mulheres nesse período? O emocional das mulheres, assim, ele é completamente afetado porque a oscilação de hormônios, né, é uma flutuação muito grande. E isso faz com que a mulher tenha uma oscilação de humor muito grande. Então, assim, um dia ela está bem, outro dia ela está triste, ela começa a ter irritabilidade. Para mim, o que é pior, para mim, que estou passando por esse período, é a insônia. É aquela coisa, a gente dorme, deita para dormir, faz toda a higiene do sono bonitinha e pá, 4, muitas mulheres vão se identificar comigo. 3, 4 horas da manhã, os olhos estalam e não tem jeito da gente voltar a dormir. E o que acontece? Quando a gente se priva do sono, a gente passa a ter um dia horrível, né? Daí a gente começa cansaço, fadiga. E o que isso vai trazendo? A mulher não tem mais ânimo, fica ansiosa, muitas vezes entra em depressão. E é uma fadiga crônica, né? Tu sabes que eu desenvolvo na minha clínica um método chamado HBTC-RFA, onde eu tenho atendido também muitas mulheres com insônia, com fadiga crônica, com dores crônicas, com insônia. E muitas vezes elas relatam assim, doutor Maurício, eu percebi que desde que eu iniciei o tratamento, parece-me que é um pouco menos acentuado os sintomas que eu tinha, né? Comparando às vezes com amigas e tal. Nós sabemos que cada corpo reage de um jeito diferente. E nesse método nós trabalhamos a respiração. E ao atender essas pacientes, a gente tem percebido que, além de elas terem, a grande maioria, uma vida corrida, muitas têm trabalho fora de casa, têm marido, têm filhos e ainda têm todos esses problemas. E o nosso programa, um dos objetivos, Ana Rita, é passar dicas para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores. Então, eu quero que dicas que você pode dar para essa pessoa que é multitarefa, que a gente sabe que a mulher tem uma correria muito grande no seu dia a dia. É verdade. Eu me interessei bastante por esse teu método aí, depois a gente vai conversar. Vamos conversar. Realmente, assim, as nossas mães, nossas avós, elas se aposentavam, as que trabalhavam fora, muito cedo. Aos 45, 46 anos, no caso da minha mãe, 47 anos. E hoje em dia, elas estão recém começando. Muitas mulheres escolheram priorizaram a parte profissional, então elas acabaram tendo filhos mais tarde. E elas passam a ter esse momento de climatério, menopausa, na idade de 40 e poucos, que ela está aí, né, precisando de fôlego e não consegue, passa a não dar conta de tudo. Porque muitas vezes a mulher já deveria, se tivesse tido filhos mais cedo, os filhos já estariam adultos, digamos assim, mas ela ainda, além de todas as tarefas, tem filhos pequenos. Filhos pequenos, idades escolares, adolescentes, que demandam também bastante cuidado.
E ela tá ali, trabalho, filho, marido, cuidados, e quer dar conta de tudo. Só que quando chega essa fase, ela se desvitaliza, né? E ela não consegue dar conta de tudo. Então é um momento que ela tem que dar começar a se olhar, né? Um autocuidado, ver que está acontecendo tudo isso e procurar ajuda, procurar uma boa ginecologista, uma terapia, coisas que façam ela a enxergar e ajudar a passar por essa fase da maneira mais tranquila possível. Que vai passar. Que vai passar. Tudo passa, né? Tudo passa. As 4 estações do ano, todas passam. Tem o seu tempo, né? Chuva, tempestade, Isso sol, aí. inverno, verão, e tudo passa. Tudo passa. Nesse período da menopausa, ele afeta muito a libido das mulheres? Como que... Eu diria que afeta, porque pela oscilação hormonal, claro, e também ele muda de significado, a libido muda de significado. A mulher passa a dar mais atenção para a qualidade do que para a quantidade, né? E muitas vezes o parceiro, né, ele não compreende, né? Então isso fica complicado para a mulher, mas ela passa a querer a parte sexual quando ela realmente tem vontade. Porque realmente a libido ela fica um pouco mais baixa, a mulher fica com a vagina ressecada, né? Muitas têm que fazer reposição hormonal, que tem muito mito por trás da reposição hormonal, mas muitas mulheres podem fazer. Hoje em dia tem reposições maravilhosas, é só procurar uma ginecologista de confiança que entenda do assunto, que vai ajudar muito essas mulheres. E adotar junto com isso hábitos saudáveis, né? Hábitos saudáveis, com certeza. Eu faço parte de um grupo de saúde integrativa, inclusive esse é meu método, e eu tenho percebido que muitas pessoas que têm problemas respiratórios, eles sentem cansaço, fadiga, insônia, muitas vezes tem ronco, tem apneia e os casais estão dormindo em quartos separados. É muito grande o número de casais que dormem em quartos separados. E se ocorre, junto com isso, concomitantemente, o período da menopausa, agrava mais ainda o problema. Então tem que procurar ajuda realmente, Tem que procurar ajuda, porque senão começa a se distanciar cada vez mais, porque daí ela não sente falta, ele fica lá, estão dormindo já separados. Acaba se distanciando. E vão se distanciando. E como que a mulher pode fazer para se reconectar com ela mesma? Quais as dicas que você dá? Olha, para se reconectar com ela mesma, a primeira coisa é autoconhecimento. Começar a se conhecer. É um momento difícil, mas é uma passagem, né? É uma travessia para o autoconhecimento, para ela parar. Parece que assim, ó, o climatério e a menopausa, eles vêm para dizer assim, ó, tu tem que parar, porque tu tem que te autoconhecer, tu tem que te olhar, né? Parar de cuidar dos outros e se cuidar, né? E ter esse momento de ir atrás mesmo, de uma boa ginecologista, buscar, se não fazer exercícios físicos, começar a fazer exercícios físicos, procurar algo que goste, né? Trocar de profissão. É um momento de reviravolta, rever casamento, rever a vida, né? Porque daqui a pouco os filhos vão embora, estão crescendo e a mulher está ali, né? Ninho Naquele vazio, momento, o ninho vazio, né? As que têm filhos e as que não têm também. É um momento de autoconhecimento, né? E também autocuidado, se acolher, autoacolhimento e procurar sempre tentar melhorar. Muito bem. Eu gosto muito do assunto do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, tanto que eu tenho 2 livros, né, nesta área. E o meu livro mais recente, que foi publicado em 2023, O Poder do Ânimo, eu falo justamente sobre isso. Os primeiros capítulos, onde o paciente faz uma interiorização, ele dá uma avaliada no seu passado, como foi a sua vida, em que estágio que ele está, e que a partir de um determinado momento ele invista numa seguinte pergunta: quem eu sou e o que eu desejo? Como eu me vejo daqui a 4, 5, 10, 15, 20 anos? Porque o que eu fizer hoje, eu vou colher no futuro. Com certeza. Então, essa avaliação que tu disseste, esse autoconhecimento para a mulher, é justamente o momento que talvez ela tenha que parar, né, desacelerar um pouco e fazer uma nova avaliação da sua vida e traçar novas metas. Mudar a rota. Mudar a rota. Mudar a rota, porque
tem muita vida ainda pela frente, né? Se a gente exato. for ver, as mulheres hoje em dia, né, com a qualidade de vida que a gente tem, tudo que nos é ofertado para viver mais, a gente pode chegar, com certeza, aos 100 anos. Então, uma mulher que está entrando na menopausa aí com 50 anos, ela tem mais meio século de vida ainda, tem muita coisa para fazer pela frente. E que viva bem, bem viver, Exatamente, né? Que aproveite bem mais, viver. é bem viver, né? Bem viver. Justamente isso. Para essas pessoas que estão passando por esse problema, então nós vemos que elas precisam investir no autoconhecimento, fazer uma valorização de si. Mas, em termos de alimentação, tu tens alguma dica para dar para essas pessoas? O que elas podem fazer também dentro da saúde integrativa sem recorrer a remédios? Teria alguma dica para dar? Tem muitos alimentos, né, que são interessantes, né, para essa fase. Começar a adicionar legumes, verduras, sementes, a linhaça é ótima fonte de estrogênio, né? Começar a olhar para uma alimentação mais balanceada juntamente com o exercício físico, porque não tem mistério, não existe receita mágica. É exercício físico, alimentação adequada e sono, né? Procurar uma médica de confiança, ou um médico integrativo, que também faça uma suplementação de alguma coisa que está faltando no corpo. Né? Então, não tem mistério, é alimentação saudável, sono e exercício físico. É aquilo que eu sempre digo, nós somos corpo, mente e alma, e espírito. Nós precisamos cuidar dos três, né? E quando a gente encontra o equilíbrio, nós temos mais qualidade de vida, nós temos mais bem-estar. E eu estou achando maravilhoso que está sendo divulgado cada vez mais na mídia, é peça de teatro com a Cláudia Raia, que tem... Cada vez mais está se falando nisso e as mulheres estão acordando para isso e se cuidando cada vez mais. E como que a família pode ajudar essa mulher que está multitarefa, super atarefada? Como que a família, os familiares podem auxiliar essa pessoa que está passando por essa dificuldade? Cuidando, né? Começar a cuidar de quem sempre cuidou da gente. Quem ama, cuida, né? Quem ama, cuida. Entender que a mãe a mãe não está mais dando conta como dava antes, que a mãe precisa de ajuda, que a esposa não está conseguindo, né, ter uma relação que entenda por quê, na quantidade que era antigamente, né, que ela precisa de ajuda geral, em casa, com tudo, porque ela sempre quis dar conta sozinha de tudo. Agora ela precisa de uma mão, de uma ajuda. Cuidar de quem cuida. Ela precisa entender que ela não é Mulher Maravilha, não. Que ela é um ser humano com fragilidade e que muitas vezes precisa de ajuda. Porque eu recordo da minha mãe, que já é falecida, ela sempre foi muito protetora. E muitas vezes nós percebíamos que ela estava passando por dificuldade, mas ela não pedia. Ela tinha uma personalidade muito forte, diferente do meu pai, que qualquer coisinha estava, né? O homem talvez seja, né, mais fraco, talvez, mas a minha mãe era uma pessoa muito forte. E eu acredito que as mulheres, então, têm que justamente, né, eu também sou um ser humano, eu também sou sensível, tenho as minhas fragilidades, e deixar que as pessoas ajudem. É isso. A gente acha que só a gente vai dar conta de tudo, Exatamente. Que ninguém vai fazer igual a gente, mas é hora de deixar, porque também é ensinar. É ensinar os filhos, é ensinar o marido, a eles também, né, a conseguirem fazer as coisas sozinhos, sem sobrecarregar essa mãe, essa mulher que já está tão sobrecarregada e passando por esse momento que ela precisa ter um pouquinho de fôlego, de paz. Então essa seria a mensagem que você deixa para as mulheres, alguma mensagem assim para as mulheres que estão passando por uma dificuldade. Qual mensagem que você diz para elas? A partir de agora, faça isso. Olha, a partir de agora, se acolham, escolham a si mesmas. Não deixem que esses sintomas definam quem vocês são. Procurem ajuda. Uma ótima ginecologista. Anotem aqui, me sigam no Instagram, que daí eu passo o contato de ginecologistas maravilhosas que trabalham diretamente com isso, né? Que isso é muito importante. É o que está me salvando a minha vida. Façam terapia, façam respiração, mindfulness, façam exercícios físicos,
se alimentem bem, cuidem do corpo de vocês como vocês fossem as suas próprias filhas, né? Sim. Eu sempre brinco, eu sempre gosto de falar assim, pego uma foto minha de quando eu era pequena e falo assim, eu tenho que cuidar dessa menina. Porque a gente às vezes esquece da gente, a gente esquece que a gente também precisa de cuidado. Sim. E eu sempre olho para aquela minha foto e falo, eu vou cuidar dessa menina. E é isso, sabe? Falar, pedir ajuda em casa, pedir ajuda no trabalho, dizer que está passando por esse momento, que vai passar. Muito bem, Ana Rita, pegando esse gancho, então eu quero que vou pedir para você deixar para quem está nos assistindo os seus contatos, as suas redes sociais. Meu Instagram, então, é psi Ana Rita Martins _, o LinkedIn é psi-Ana Rita Martins, e na minha clínica eu faço os atendimentos, então, psicológicos, terapia, psicoterapia de adultos, na parte infantil eu faço educação e sexualidade de crianças, adolescentes, adultos também, e faço um trabalho também que a gente está num projeto, que estamos voltando agora, que é um projeto para atender essas mulheres, tá? Mulheres que estão nessa fase de climatério, menopausa, perimenopausa, e também nessa fase que elas são mães, que elas estão... É bem esse perfil que a gente traçou aqui, as mulheres que estão super sobrecarregadas. Então agora sigam lá nas redes, que eu vou dar mais detalhes do grupo terapêutico. E também falar do livro que ano que vem, né? A gente está... Isso, eu ia te perguntar agora. Nós estávamos conversando fora do ar, que a Ana vai estar participando de um projeto de um livro. Eu quero que você dê um spoiler aí para nós. É um livro sobre sexualidade e o capítulo primeiro, né, vai ser o meu, que é sobre sexualidade na infância. Legal. Para quando que é o livro, o lançamento? O ano que vem a gente vai lançar. Muito Pessoas bem. muito legais estão... Então, quando lançar o livro, sexólogos maravilhosos e médicos, psicólogos, muita gente boa dentro do livro ali. Muito bem, parabéns já antecipadamente, né? Obrigada. Ana Rita, o que é viver bem? O que é bem viver para você? Olha, bem viver é se acolher, é gostar das coisas simples, é dar valor para as coisas simples, é ter uma boa alimentação, uma boa saúde, relações boas, né? Relações leves, trabalhar no que gosta, identificar o que gosta de fazer, é ser feliz da forma que mais lhe dá prazer, né? E é isso aí, se acolher para as mulheres que estão nesse período, vai passar. E é o que eu tenho para dizer para vocês. Muito bem. Sentir prazer naquilo que faz. Acho que essa é uma dica assim, super importante. Eu, na qualidade de pai, também tenho 3 filhos, já 2 adultos e um pequeno. E eu percebo que muitos pais, às vezes, querem transferir para os filhos, né, um sonho que era deles na infância. E o filho, muitas vezes, acaba optando, fazendo aquilo que foi uma opção, talvez uma escolha dos pais, e não sente prazer, não sente felicidade. E vai ser uma pessoa frustrada. Então, achei muito importante tu teres colocado isso, né? Exatamente. E é esse momento que a mulher tem que fazer o que lhe dá prazer. É o momento que gira, muda a rota, vira a chave para fazer o que lhe dá prazer. E eu recebo muita gente no consultório que vem trabalhando infelizes, pessoas extremamente infelizes fazendo o que não gostam. Né? E isso é muito triste, porque a vida é uma só, né? É uma só, e o tempo é muito rápido, né? O tempo é limitado, então tem que pensar muito bem, tem que avaliar muito bem. Adorei essa tua colocação. E tu tens o hábito de ler bastante? Sim. Então, eu quero que você deixe para as pessoas que estão nos assistindo uma dica de livro ou uma frase, uma mensagem, né, final para o nosso programa Bem Viver. Para quem está querendo ter essa autodescoberta, conhecer mais sobre a menopausa, que é a nova menopausa. O nome do livro é A Nova Menopausa, A New Menopause, que é da Mary Claire Heaven. E uma frase para fechar para vocês também, que eu escutei de uma paciente minha semana passada e eu achei maravilhosa. Eu acho que assim, se ela me autorizar, eu vou acho que escrever um livro sobre isso, que a frase é a seguinte: nem tudo são demônios, às vezes são hormônios. Que legal. E que define bem o que é essa nossa fase, né? Que a gente faz, parece que entra uma entidade dentro da gente que rouba a nossa personalidade, rouba a nossa vitalidade,
mas nem sempre são demônios, às vezes são hormônios. Que bom, gostei muito dessa tua frase, e isso traz a percepção de que nós precisamos procurar ajuda. Claro, sempre. Se o problema é hormonal, alguém vai te ajudar, né? Ou uma saúde integrativa, ou a médica que por via de medicação, ginecologista. Então o segredo é procurar ajuda. Exatamente. Muito bem, Ana Rita, estamos chegando ao final de mais um episódio do programa Bem Viver. Adorei a entrevista, já está convidada para o próximo programa, para tratarmos aí de outros assuntos. Vamos falar, vamos. E então nós finalizamos hoje, pessoal, mais um episódio do programa Bem Viver, onde nós tivemos aqui a presença da psicóloga, sexóloga Ana Rita Martins. E ela falou da importância que as mulheres têm no autocuidado, para que elas tenham mais liberdade, para que elas elevem a sua autoestima e que principalmente tenham consciência do seu corpo, da sua qualidade de vida. Então, finalizamos este programa. Até o próximo Bem Viver. E lembrando sempre que bem viver é fazer escolhas conscientes e propositais todos os dias. Tchau!